Olá pessoal, dando continuidade ao curso de metodologia, esta é a segunda parte do primeiro módulo. Aqui é uma pausa para reflexão. O recado aqui é de que a ciência ela não detém a verdade, é um monopólio da verdade, e que, na realidade, o que ela procura evidenciar é a necessidade, né, de haver procedimentos muito rigorosos para a criação de novos conhecimentos ou para refutar conhecimentos passados. Então, o monopólio que se tem a partir da ciência é dos meios para examinar a verdade e aprimorá-la. Lembrando sempre que na ciência a verdade é sempre relativa e nunca absoluta. Bom, então, com esse espírito, vamos iniciar esta segunda parte, tratando, né, de alguns aspectos relativos à ciência, né, e o caráter de cientificidade. Como motivação, né, para o estudo da ciência, né, para aplicação e desenvolvimento de novos conhecimentos científicos, temos uma série de aspectos que podemos enumerar, dentre tantos outros, cujo benefício, ganho que se tem ao se utilizar dos métodos científicos são reconhecidos mundo afora. Primeiro, em relação ao aumento e melhoria do conhecimento. O que se busca é aprimorar, por meio das investigações, por meio das pesquisas, aprimorar a condição, né, de um determinado conhecimento, né, para que ele possa ser confrontado com novos métodos, para que possa passar por novos exames e, a partir daí, ter condições favoráveis, né, de ser utilizado e com isso avançar a ciência. Então, esse aumento e melhoria do conhecimento é um ganho para a própria comunidade científica, né, para que a gente possa avançar, né, do desenvolvimento do conhecimento social, humano, né, o próprio conhecimento popular, né, do senso comum, que uma vez passado pelo crivo da ciência, né, poderá ter, né, uma credibilidade maior. Descoberta de novos fatos ou fenômenos. A partir do momento em que há o desenvolvimento da ciência, novos fatos e os fenômenos existentes, eles são melhor explicados e são melhores respondidos. Então isso interessa a todos nós enquanto cidadãos, né, enquanto seres vivos, né, pertencentes a esse mundo, porque os fenômenos eles estão presentes no âmbito da natureza, no âmbito social, né, no âmbito tecnológico, e é preciso sempre buscar as explicações para fenômenos que nem sempre são triviais. Aproveitamento espiritual do conhecimento na supressão de falsos milagres, mistérios e superstições. Esses aspectos eles estão muito presentes na nossa sociedade, principalmente no campo, né, da religião, né, no campo da teologia, no campo do supersticismo. Então, todas essas questões que giram em torno do espiritualismo também, né, desperta muita atenção do ser humano. Por meio da ciência, nós podemos explicar parte desses fenômenos, né, dessas questões que sempre levam, né, o ser humano a novas descobertas, né? Então, aliar essa questão espiritual ao conhecimento também pode ser útil em algumas situações, onde você busca explicação para questões que são eminentemente, né, do campo da teologia, né, ou do espiritualismo. Aproveitamento material do conhecimento para a melhoria da condição de vida humana. Então, todos os projetos, né, e todas as pesquisas de cunho prático, né, pesquisas aplicadas. Então, vimos no outro material que
dentre as classificações existentes. Nós podemos ter conhecimento aplicado, assim como conhecimento básico, né? Então, a produção de conhecimento aplicado e a produção de conhecimento básico, essa definição ela deve vir a partir do momento que você define o problema de pesquisa, está relacionada, né, com o tema, com o nível de familiaridade, de compreensão, né, dos fenômenos, daquele cenário de pesquisa. E em sendo uma pesquisa aplicada, deverá haver, né, uma justificativa, pelo menos, né, que demonstre que os resultados, né, daquela pesquisa, de que forma que ela pode contribuir, né, para a melhoria das condições humanas, ok? Então, o aspecto social, o ganho social, ele também deve ser evidenciado nas pesquisas aplicadas. Então, se temos, por exemplo, no campo da biomedicina, né, a busca por novos métodos, né, novas descobertas que levem a procedimentos da medicina mais efetivos, né, a descoberta por novas vacinas, né, para doenças graves. Então, é claro que o principal objetivo da pesquisa é que possa haver um retorno financeiro, né, para o patrocinador ali, para aquele laboratório, né, que está bancando aquela pesquisa, aquela investigação. Mas há também, por consequência, né, um ganho social, né? Muitas vidas poderão ser preservadas, né? Complicações de saúde não ocorrerão caso haja, né, descoberta de novas vacinas, de novos medicamentos, tá? Então, a qualidade da vida humana, ela acaba tendo, né, esse alento, mesmo que o objetivo principal de um laboratório farmacêutico, por exemplo, seja o ganho financeiro, o ganho econômico, né? Em outros campos, né, na área de tecnologia, invariavelmente, né, a transformação tecnológica, né, a inovação tecnológica, ela também, em muitos dos casos, está relacionada, né, ou é motivada pelo benefício social, pelo benefício que pode proporcionar ao ser humano. Estabelecimento de certo tipo de controle sobre a natureza. O homem, ao longo do tempo, né, ele busca compreender a natureza. Quanto mais próximo da natureza, quanto mais ele compreende os fenômenos naturais, mais ele conhece a si próprio, mais ele compreende, né, esse mundo em que vivemos. Então, e por outro lado, né, por consequência, quanto mais distante estamos da natureza, menos condições nós temos de compreender a evolução, a dinâmica, né, dos fenômenos. Tá? Então, a ciência também ela proporciona condições para buscar essa melhor aproximação e compreensão dos fenômenos naturais. Bom, com essas motivações e tantas outras, né, existentes, para que um trabalho de pesquisa ele tenha esse rótulo, né, de um trabalho científico, né, ele deve atender, dentre outros, estes critérios de cientificidade, né? Então, para que nós possamos rotular um trabalho, né, uma pesquisa como científica, ela tem que atender minimamente esse conjunto aqui de critérios. Vale a ressalva que todo esse conjunto de critérios aqui, o que se busca é o seu valor relativo e nunca absoluto, né? Então, dificilmente teremos a ausência completa ou o atendimento completo desses critérios. Vamos a eles. Primeiro, o critério de cientificidade é o objeto de estudo bem definido e de natureza empírica. Então, para que o seu estudo tenha esse rótulo, né, de científico, o objeto de estudo está bem definido, ele deve estar bem definido, bem delimitado. O problema de pesquisa deve estar claro, né, para o pesquisador, né, para todos aqueles que estão imbuídos, né, para o desenvolvimento do projeto. E de natureza empírica, né? Então, é sempre desejável que o trabalho de pesquisa ele passe
testes e avaliação empírica. Essa avaliação, essa validação empírica significa dizer que que o pesquisador, né, que o grupo de pesquisa vai levar aquele experimento, aquele teste para um contexto real, né, ou ainda que seja simulado, mas preservando as condições contextuais. Então, o que se busca é fazer o teste e verificação no ambiente real, para que, com isso, você possa validar a sua pesquisa, se certificar de que as hipóteses assumidas são verdadeiras, ou mesmo se você vai refutar as hipóteses a partir de uma experimentação empírica, né, envolvendo, então, a realidade, né, o contexto real. Então, principalmente nas pesquisas aplicadas, é sempre esperado, né, que isso ocorra. Pesquisas originais, né, onde você vai evoluir um determinado conhecimento a partir dessa constatação, né, no ambiente real. Quando se trata, por exemplo, de uma pesquisa eminentemente bibliográfica, né, uma pesquisa que envolva tão somente uma revisão, né, da literatura, uma revisão sistematizada, né, da literatura, neste caso em particular, dificilmente você vai encontrar alguma razão, né, de ser para levar o estudo para o âmbito empírico. Mas, no geral, principalmente na nossa área, né, de exatas, na nossa área da computação, o que se espera é que você possa levar, né, os seus estudos para, né, teste e avaliação empírica. Tá? Então, imaginemos que você venha a, a desenvolver, né, um trabalho de pesquisa voltado para o desenvolvimento de software seguro. Tá? Esse tipo de pesquisa interessa principalmente para as organizações que detêm sistemas críticos, sistemas sensíveis, né, que requer um nível de confidencialidade alta, e para que você possa assegurar a proteção dos dados, para que você possa assegurar a proteção dos ativos informacionais, invariavelmente se recorre ao processo de desenvolvimento de software seguro. E ao desenvolver qualquer pesquisa envolvendo esse tema, em algum momento você terá que fazer essa validação no ambiente real, né, se utilizando ali, né, de uma situação que reflete, né, as operações, né, e as atividades daquela organização. Então, para que você possa receber esse rótulo, né, de um trabalho científico, é desejável sempre que você desenvolva, né, esse aspecto ou essa condução de investigações no âmbito empírico. Tá? Bom, próximo item, a objetivação. Então, a objetivação, né, é a tentativa, né, de conhecer a realidade tal como ela é, né, evitando contaminá-la com ideologia, valores, opiniões ou preconceitos do pesquisador. Então, o pesquisador ele não deve assumir qualquer posição, não deve assumir qualquer preconceito formado, né, sobre aquela realidade. Ele deve sim se assegurar, né, de que está adotando as melhores técnicas para a observação dos fenômenos ou do fato de interesse, para que não haja qualquer intromissão, né, contaminação das amostras, contaminação, né, do objeto e da unidade pesquisada. Tá? Na prática, a objetivação ela está relacionada sempre com o esforço, né, que nem sempre é completo, né, de tratar a realidade como ela é. Né? Então, não se trata de objetividade, né? Não se trata apenas, né, de assumir uma condição perfeita, né, uma condição fechada, né, isolada, né, porque isso é impossível. Né? O que se busca é ter um compromisso metodológico para dar conta da realidade da maneira mais próxima possível, né,
e o que tem instigado o conhecimento a ser experimental dentro da lógica do experimento. Ou seja, você deve assumir uma posição de neutralidade para não contaminar, né, ali o ambiente, né, de investigação, de pesquisa, não contaminar as amostras, não contaminar, né, todo o objeto de análise. Mas, por outro lado, você tem que ter a consciência também de que o compromisso metodológico ele deve vir acima de qualquer outra predileção do pesquisador. Tá? Então, essa é a segunda condição aí para se ter, né, esse caráter de cientificidade. Tá? Só voltando na questão do objeto de estudo bem definido de natureza empírica, eu gostaria de destacar aqui o fato de que sempre que pretendermos estudar, analisar, interpretar ou verificar, né, qualquer fenômeno, qualquer fato, né, é desejável se utilizar de métodos empíricos. Então, nós temos diversos métodos empíricos, né, previstos, que você pode utilizar a depender da natureza do estudo que está sendo realizado. Tá? Então, há uma diversidade de métodos empíricos que são adequados para determinados tipos de pesquisa. O terceiro critério é a discutibilidade. Significa, entre outras coisas, assegurar a propriedade da coerência do questionamento, evitando, né, uma contradição performativa, ou seja, desfazermos o discurso ao fazê-lo, como seria o caso de pretender montar conhecimento crítico imune à crítica. Em outras palavras, a discutibilidade é quando nós asseguramos ao trabalho de pesquisa uma condição, né, de discussão, né, uma discussão ampla sobre o objeto de estudo. É você não restringir, né, o horizonte de análise para trabalhos que simplesmente corroboram com a sua proposta. É necessário trazer o contraditório, é necessário trazer outras investigações que contrapõem ou fazem um contraponto ao seu posicionamento. Então, com isso você vai estar garantindo essa discutibilidade, né? Não podemos engessar o trabalho para evitar críticas, pelo contrário, nós devemos deixar claro que aquelas discussões elas são as que se tem, né, relativo àquele tema, aquele objeto de interesse, naquele momento histórico, mas que ela pode a qualquer momento sofrer, né, algum tipo, né, de questionamento. Então, devemos estar preparados para os questionamentos, né, que a comunidade científica pode tecer sobre, né, os resultados que você alcançou, os métodos aplicados para desenvolver pesquisa e também em relação às conclusões que você obteve com o estudo. O quarto critério de cientificidade é a observação controlada dos fenômenos. Então, os fenômenos eles devem ser observados, tá? E a preocupação maior é você assegurar, né, a qualidade do dado e que o processo de investigação utilizado também seja muito bem coordenado, né, que seja havendo mais de um pesquisador, havendo mais de um sujeito envolvido na pesquisa, que haja realmente uma coordenação, que haja um controle para acesso aos dados, né, que vão ser analisados. Então, essa observação controlada dos fenômenos está relacionado com critérios, né, bem rigorosos, né, para que você não venha invalidar ou incorporar algum erro na amostra, né, que você está utilizando para o seu experimento, ou para que você não venha a contaminar, né, os dados, desqualificar os dados, por conta de uma observação que fuja, né, de parâmetros aceitáveis. Originalidade. Então, a originalidade é esperada a partir do momento em que você
venha trazer, né, alguma inovação, né? Pelo menos que seja no sentido reconstrutivo, ou seja, uma nova forma de apresentar, né, uma um determinado conhecimento, né? Então, é uma associação de conhecimentos existentes, uma associação de tecnologias, é uma análise comparativa. Então, ainda que você não venha a trazer o ineditismo, né, e aí o cuidado que se tem aqui é em não relacionar originalidade com ineditismo, né, não é um sinônimo perfeito. Aliás, a originalidade ela está mais relacionada com essa com a inovação que o seu estudo proporciona. E essa inovação não necessariamente está relacionado com ineditismo, né? Então eu não tenho que me preocupar em trazer algo inédito para aquela, para aquela área de pesquisa, se o meu trabalho científico é, por exemplo, um trabalho final de curso, é um trabalho de iniciação científica, né? Se trata, né, de um pesquisador iniciante, né, um pesquisador júnior que ainda não tem domínio, né, de toda a estrutura necessária para se desenvolver um trabalho de pesquisa, então você não tem obrigatoriamente trazer algo inédito, né? Eu tenho que desenvolver um novo algoritmo, uma nova solução para que o meu trabalho seja reconhecido. Depende da natureza do trabalho, depende da condição de momento, né? Depende da conjuntura, né, do ambiente de pesquisa. Agora, o trabalho ele tem que trazer originalidade, ou seja, todo deve ficar claro, né, todo o procedimento, né, que foi adotado, as práticas e os processos que foram executados, né, e o resultado que é apresentado, ele deve, pelo menos, reconstruir, né, um determinado ponto de vista, né, reconstruir uma determinada perspectiva, né? Então, é você é, fazer algum tipo de sistematização, fazer algum tipo de associação, né, promover algum tipo de é, é, organização. E isso é o bastante para você garantir essa originalidade. Então, vale ressaltar que a originalidade aqui não é sinônimo de ineditismo. Coerência é um outro critério muito importante, né, que se refere à argumentação lógica, né? Então, você tem que ter coerência do início ao fim, né, desde a contextualização, né, desde a apresentação do seu trabalho até as conclusões. Então, deve haver uma argumentação lógica, deve estar bem estruturado, sem haver contradição. Então, você deve tomar o cuidado para manter, né, manter sempre a, a observância, né, do problema de pesquisa. Então, você deve estar sempre mentalizando, né, o problema de pesquisa e que ele possa orientar, né, todo o desenvolvimento, né, da investigação, né. Não pode haver contradição, você não pode se contradizer ao longo da construção do trabalho. Critério mais propriamente lógico e formal, significando a ausência de contradição no texto, fluência entre premissas e conclusões. Olha, então, se você assume um conjunto de premissas, né, com as observações, com os testes, né, e com os resultados obtidos, ao concluir, você não pode apresentar um desfecho que seja que contradiga aquela aquelas premissas, né, assumidas, né, porque senão isso acaba remetendo, né, a um descrédito, né, para com as conclusões e os resultados alcançados pelo trabalho. Então, questionamentos podem ser feitos a partir do momento em que há essa percepção de incoerência, né? Então, você deve se preocupar sempre em estar revisitando, né, os objetivos definidos pelo trabalho. Se você assumiu hipóteses, que elas possam ser resgatadas no momento certo para você
promover, né, as confirmações ou as refutações, se for o caso, tá bom? E poder concluir, né, a partir, né, de uma argumentação verdadeiramente lógica, né, ou logicamente verdadeira, né, uma argumentação logicamente verdadeira. Né. Sistematicidade está muito relacionada com a coerência, né, e a sistematicidade é o que, de certa forma, é o que, uma vez que você garante a sistematicidade, há uma grande chance de você também, por consequência, garantir a coerência, né? Porque envolve esse esforço, né, que você deve depreender, né, ao discutir um tema amplamente, né, deixando claro que você não vai esgotar todas as possibilidades de discussão sobre aquele tema, né, mas que você vai buscar, né, adotar um conjunto de procedimentos que vão possibilitar, né, uma maior compreensão do fenômeno estudado, pesquisado e observado, e que, a partir, né, do método de análise empregado, poder fazer as devidas conclusões, né, a partir dos resultados evidenciados. Então, a sistematicidade ela está relacionada, né, com esse esforço que é adotado do início ao fim do trabalho, por meio das atividades que são executadas, né, sequencialmente ou consecutivamente, mantendo, né, um relacionamento, uma relação lógica, né, de modo que você permita, né, ou possibilite que outro pesquisador, outro cientista possa refazer a trajetória, né, percorrida por você no desenvolvimento do trabalho. Consistência. Né? O seu trabalho ele tem que apresentar uma base sólida. Né? Você não pode abrir margem para dúvida com relação, né, à qualidade do seu trabalho. Né? E essa base sólida, né, ela se refere, no final das contas, né, a capacidade de resistir à contra-argumentação, né, ou pelo menos merecer o respeito de opiniões contrárias. Né. Então, ainda que o trabalho, né, científico ele parte da premissa, né, de que não há uma verdade absoluta, pelo menos naquele momento, né, no seu trabalho em particular, você, você não pode ter um modelo, uma proposta frágil, que a qualquer momento possa passar, né, por uma invalidação. Você deve ter uma proposta robusta, né, e não é qualquer argumentação em contrário que vai derrubar, né, as suas premissas ou as conclusões obtidas a partir das premissas iniciais, das hipóteses assumidas. Tá? Então você tem que se assegurar disso, né, para manter essa base sólida. Né. Em certa medida, né, vale a observação que a ciência é saber argumentar. Né? Então você tem que construir argumentos logicamente encadeados ao longo da construção do trabalho. Né? Bom, na sequência temos o critério de cientificidade, que é a linguagem precisa. Então você não pode abrir, né, não pode ter brecha para interpretações dúbias, né, duplas interpretações. Né. Então você tem que trabalhar sempre com o sentido exato das palavras. Né. Deve-se evitar ao máximo, né, de preferência que você não venha utilizar frases, né, vocábulos, palavras com sentido conotativo, sentido figurado. Né, então deve-se evitar ao máximo utilizar figuras de linguagem e restringir ao máximo o uso de adjetivos. Né. Então você não deve ficar adjetivando, porque a adjetivação normalmente ela é ocasionada por um juízo de valor. Né. Então você está, enquanto pesquisador, ao adjetivar, de certa forma, não, nem sempre, né,
você acaba assumindo uma posição subjetiva, né, ou o juiz assumindo, ali, evidenciando ou explicitando o juízo de valor. Então, deve-se evitar. Né? Autoridade por mérito significa, né, que vai haver um reconhecimento por conta, né, da posição conquistada em função, né, da, da, da robustez, né, do seu trabalho, né? Mesmo que você seja um pesquisador iniciante, há que se ter, né, essa preocupação em assegurar ao trabalho, né, uma robustez tal que não venha, né, a trazer, né, um descrédito. Né. Essa autoridade por mérito ela deve acontecer não porque você é um pesquisador reconhecido naquela área, não porque você está fazendo marketing positivo, né, para aquele trabalho. O próprio trabalho ele deve, né, assegurar essa condição, né, de credibilidade. E isso acontece quando, né, você se esmera, né, você valoriza, né, o método, né, ou o conjunto de métodos para coletar os dados, para fazer análise, né, para explicitar os resultados, né, utilizar sempre argumentos lógicos, né, não deixar que no seu trabalho haja que você venha assumir, né, algum posicionamento político, religioso, qualquer coisa que o valha, né? Então você tem que estar sempre tomando esses cuidados para que, né, haja realmente um reconhecimento pelo mérito, né, dos resultados que você obteve, né, do tipo de ganho, benefício, né, o tipo de contribuição que o seu trabalho traz, né, independentemente do tamanho, né, dessa contribuição, mas que aquela contribuição ela seja robusta, né, não seja uma proposta frágil. Relevância social. Então, de alguma forma, o trabalho ele deve trazer, né, algum tipo de implicação positiva, né, para o desenvolvimento social. Né? Então, em algum nível, você deve trazer, né, ou deve estabelecer, né, a, um norte, né, metas ou ações, né, que favorecerão, né, em alguma medida, o interesse comum. Né? Então, essa relevância social, além do mais, ela também pode se configurar de diversas formas. Né? Então, em qualquer nível, né, os trabalhos acadêmicos, eles devem, né, ter a pertinência desses trabalhos acadêmicos em qualquer nível, se dá pela relevância, né, em termos sociais. Né? Então, estudar temas de interesse comum, né, para a comunidade local, né, para a comunidade onde aquele núcleo de pesquisa ele está inserido. Então, isso é sempre muito importante. Né? Confrontar esses problemas sociais. Né, na nossa área da computação, nós vivemos isso o tempo todo. Né? Poderíamos, por exemplo, discutir o fenômeno, né, hipotético, enfim, buscar explicar, por exemplo, né, o fato, pessoas, né, que de repente ficam doentes, patológicas, porque houve, né, não conseguiu acessar a internet por um período de tempo grande, né? Então, buscar essa associação, né, entre patologia, né, alguma desencadear algum problema médico, né, algum problema de saúde por conta de abstinência, né, dos recursos computacionais, né, de acesso às redes sociais. Então,
esse é um exemplo, né, de situação que poderia trazer, né, um grande benefício social. E aí, nós, enquanto cientistas, pesquisadores, né, na área de tecnologia aplicada, né, inovação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, temos que estar também preocupados com esse tipo de contribuição, ok? Bom, a ética, ela não pode faltar em qualquer campo e na ciência não seria diferente, né? Então você deve procurar responder a, a pergunta, né, que sempre vem, né, que sempre vai estar presente. Para que serve a ciência, né? Então, se você, por exemplo, vai camuflar, né, parte da amostra, dos dados, para assegurar que o seu, né, modelo ele é superior aos já existentes, se de repente você simplesmente se utiliza, né, de fake news, né, se utiliza de desinformações, né, bases de dados que não condiz com a realidade. Então, esse posicionamento ético ele é esperado do pesquisador a toda prova, né? Mesmo que haja um patrocinador, né, mesmo que o patrocinador venha a pressionar, né, para que você dê um determinado destaque que nem sempre que não esteja, né, coerente com o resultado obtido, né? Então não é porque o patrocinador espera, né, gostaria, assume a hipótese inicial que o trabalho ele tenha que ser forçado a alcançar a, aquela condição, tá? Então a ética ela deve estar presente, porque senão, né, você joga por terra todos os demais critérios de cientificidade. Intersubjetividade, né? Então, a opinião dominante da comunidade científica de determinada época e lugar deve ser considerada, deve ser valorizada. Então, não dá para você se isolar, né, e não assumir, né, essa opinião dominante, né, ainda que ela não venha a ser confirmada, né, nos resultados que você tem alcançado, né. Mas é preciso considerar, né, principalmente na fase inicial do trabalho, né, os vários pontos de vista existentes sobre aquele tema, sobre aquele problema de pesquisa, né, sobre os fenômenos observados, tá ok? Então, a intersubjetividade é essa capacidade, né, que você vai oferecer de poder acessar, né, os vários pontos de vista, né, que se tem sobre um objeto, sobre o tema de pesquisa, né, e em algum momento buscar a validação, né, desses pontos de vista diante dos resultados obtidos, diante das observações realizadas. Ok. Então, os critérios de cientificidade é o que vai dar esse rótulo para o seu trabalho, né? Bom, estou desenvolvendo um trabalho científico na medida em que eu estou cumprindo, estou observando esse conjunto de critérios. É claro que a ideia não é esgotá-los, né, mas esses seriam os principais. Bom, o próximo tópico aqui, pessoal, é discutir os tipos de trabalhos científicos mais comuns, né? Esses são aqueles trabalhos científicos que, de alguma forma, vocês já conhecem, né? E aqui falaremos um pouco mais sobre eles. Tá? E ao final, vou deixar aqui para vocês, né, vou enfatizar aqui o fichamento, né, as fichas resumo, que serão trabalhadas aí no curso. Bom, o trabalho acadêmico, né, ele, do ponto de vista prático, né, do ponto de vista tangível, ele corresponde a um documento, né, que representa ou que um suporte, né, de registro dos resultados de estudo, devendo expressar ali o conhecimento, né, do assunto que foi escolhido para ser pesquisado, deve obrigatoriamente, né, ser emanado de uma disciplina, de um módulo, de um estudo independente, um curso, um programa, né, patrocinado pela indústria, por uma empresa, por um órgão governamental.
né? E deve ser feito sob a coordenação de orientador. Então, o trabalho acadêmico ele tem essa característica. Então, essa última frase, essa última oração aqui, ela é uma das condições que asseguram, né, ou que dão essa denotação de trabalho acadêmico. O trabalho científico, ele não envolve necessariamente a figura do orientador. O trabalho acadêmico, sim. Tá? Então, seja o trabalho final de curso, de graduação, de uma especialização, seja para o nível de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, sempre vai haver a figura do orientador. Seja um projeto de iniciação científica que você desenvolve na graduação, haverá naturalmente a presença do orientador. Tá? E o trabalho acadêmico ele deve assegurar também, né, esses outros elementos aqui minimamente. Tá? Então, o trabalho acadêmico, em suma, ele é um suporte, né, para o registro de, de todos os fatos, né, das observações, né, de tudo aquilo que envolveu ou que envolve a sua pesquisa. Né? Temos, né, alguns tipos de trabalhos acadêmicos, são mais comuns, né, que está sempre presente na vida universitária. Né? Então, o conceito, os tipos, os principais procedimentos para resumir, né, então isso sempre ocorre, né, seja no âmbito de uma disciplina, né, de um módulo de estudo, né, dentro de um curso, né, para fazer fichamentos, papers, artigo científico, então na produção acadêmica, né, que envolva, né, a área, né, de pesquisa, projeto de pesquisa, relatório técnico-científico, monografia, né, um projeto que esteja sendo financiado, né, por algum órgão governamental, por uma empresa. Então, em algum momento você deverá registrar, né, os fatos, os fenômenos, os procedimentos, né, os resultados alcançados. O primeiro trabalho acadêmico, né, é o resumo. Né? Então, o resumo é um trabalho acadêmico. E ele tem algumas aplicações, né? Desde aquelas mais comuns, né, que estão relacionados, né, com a síntese, né, de uma ideia, né, de um material de estudo, né, de um livro, né, de um capítulo de livro, enfim. O resumo ele sempre está presente, né, na vida acadêmica, né, de um estudante. Ele é a apresentação, então, concisa, né, das principais ideias e conceitos de um texto, né, são os aspectos chaves, né, e resulta da capacidade analítica e compreensiva que o leitor adquire no momento em que faz a leitura. Então, é um olhar diferente que você deve ter para aquele assunto que está sendo discutido, né, para aquela questão que está sendo desenvolvida, né, para a argumentação, né, que está sendo feita, né, pelo autor original do trabalho. Então, essa capacidade analítica é nada mais do que essa sensibilidade que deve haver, né, por parte de quem está fazendo o resumo, né, no sentido de acompanhar, né, todo o desenrolar, todo o desenvolvimento do trabalho, né, desde a introdução, né, tipicamente, né, um trabalho acadêmico ele vai envolver, né, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né, um desfecho, e naturalmente que você deve desenvolver esse resumo, né, a partir dessa capacidade analítica, né, essa capacidade de observar, né, todo o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, do autor daquela obra. O desenvolvimento do resumo é importante, né, sob vários aspectos, porque primeiro facilita, né, você pode fazer uma leitura rápida, ao invés de acessar o material original, você acessa o resumo. Né, e aí com isso você consegue recordar o essencial daquilo que foi estudado, daquilo que foi lido inicialmente. Né, e podendo também conhecer a conclusão a que se chegou, sem ter que fazer a leitura na íntegra, né, do documento original. O acréscimo da crítica ela pode acontecer nos resumos, e aí é o que nós conhecemos como resumo crítico ou resenha crítica, né? Ou resenha, que vamos ver mais adiante.
Os tipos mais comuns de resumo, segundo a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, nós temos o resumo crítico, indicativo e informativo. No resumo crítico, é onde é feita análise crítica, né, por especialistas, são os resenhistas. Então, o resenhista, né, quem faz a resenha, tem que ter um domínio do conhecimento daquela área, daquele objeto, porque senão você corre o risco de não ter nenhum crédito, né? Como que eu vou fazer tecer um comentário, tecer uma crítica, assumir um posicionamento se eu não tenho conhecimento de causa, não é verdade? Resumo indicativo. Indica os principais pontos, né? Os principais pontos, né? Você vai fazer ali uma série de apontamentos, né? Você pode criar uma lista ali de verificação, né, incluindo a página, o capítulo, se for o caso, né, ou a seção. E aí, sempre que você tiver interesse, né, em retomar aquela leitura, aquele estudo, né, para algum interesse, para alguma finalidade, você vai utilizar, então, aquela relação, né, aqueles índices, aquela indexação que você fez, para buscar na obra original a página, né, o capítulo, a seção de interesse. O resumo informativo, né, aquele mais amplamente utilizado, ele vai sintetizar, né, as ideias, né, através dos pontos-chave. Né? Então, ele deve apresentar finalidades, metodologia, resultado e conclusão. Né? Com isso, você dispensa consulta ao original. Então, se você estuda um artigo, estuda um capítulo de livro, ao fazer o resumo, você deve se concentrar minimamente em descrever qual é a finalidade ou as finalidades, qual a metodologia que foi empregada, os métodos, as técnicas, as ferramentas utilizadas, o resultado alcançado e as conclusões que o autor alcançou, né, no trabalho. Ok? Procedimentos para elaboração de um resumo. Ainda que todos vocês façam resumo, né, para diversos fins, até mesmo no âmbito profissional, né, o resumo é um tipo de trabalho, né, que fazemos quase que o tempo todo. Né. Aqui vale destacar, né, algumas boas práticas. A primeira boa prática é fazer leitura integral para adquirir uma visão do conjunto da unidade. Então, normalmente essa é uma primeira leitura, né, na primeira leitura você não deve se preocupar com as especificidades, né, com as particularidades do texto. Você deve ter uma noção ampla, né, uma visão geral. Tá? E aí, depois disso, você fazer novas leituras, sucessivas leituras, para compreender as particularidades. Né? Mas primeiro você faz uma leitura ampla para ter uma noção geral do que está sendo tratado. Né? Depois, para que você então entenda essas particularidades, você delimita, né, as unidades de leitura do texto por seção, né, por tópicos, subseções, tá ok? Ou por capítulos de livros. Faz uma esquematização, né, uma organização, a preparação das anotações da leitura. Então, você pode se utilizar ali, né, de diversos suportes, né, rascunhos, você pode utilizar um mapa mental, enfim, são várias formas aí de você esquematizar, né, organizar as ideias, usando post-it, né, numa lousa, fazendo anotações diversas. E ao final, né, você vai trazer essas anotações temporárias para um formato estruturado, né? De maneira que venha apresentar as finalidades, a metodologia, os resultados e as conclusões. Bom, a redação do resumo com frases breves e objetivas. Né? Então, prefira sempre frases curtas. Né? Então, frases curtas e parágrafos curtos. Né? Em geral, é sempre preferível que você, né, estabeleça, né, uma relação, de 1 para 5, né? Então, se você, por exemplo, né, tem um trabalho, né, um artigo de 10 páginas, que você possa ter no máximo ali 2 páginas, né? Seu resumo ter no máximo 2 páginas. Se é um parágrafo, desculpe, se é um capítulo de livro com 20 páginas, né, que você tenha no máximo 4 páginas de resumo, tá ok?
Bom, na sequência temos outros aspectos importantes, né, que devem ser considerados, né? Os resumos, eles geralmente precedem os trabalhos científicos, né, assumindo características diferentes dos resumos de texto didático, né? Então, baseado em textos didáticos, né, em livros textos que você utiliza nas disciplinas, que você utiliza, né, na sua formação acadêmica, né, para os trabalhos científicos, os resumos eles sempre têm uma precedência, né, e são normatizados pela norma NBR 6028 da BNT, e ele estabelece o seguinte: sempre que você está, né, escrevendo, né, fazendo a redação de um trabalho científico, de uma monografia, de um artigo, tá? Você, no resumo do trabalho, ele tem que conter pelo menos esses elementos aí. Ou que se restrinja a esses elementos, né? Então, você deve, no resumo, né, normalmente precedendo o texto, você deve descrever qual é o objetivo, o método empregado, ou os métodos empregados, os resultados alcançados e as conclusões. Tá? Então, minimamente, você deve contemplar esses elementos. Minimamente, mas também você não vai acrescentar tantas outras coisas. E para isso, a própria norma ela estabelece um limite, né? Então, para um trabalho acadêmico, seja de uma monografia, né, até o nível de uma tese de doutorado, entre 150 e 500 palavras, né, não mais do que isso. Para artigos periódicos, entre 100 e 250, e para alguns artigos de opinião, né, ou outras manifestações, acadêmicas, de 50 a 100 palavras. Bem, dependendo do programa, né, de pós-graduação, dependendo do programa da graduação, né, da área de TCC, né, para cada trabalho se estabelece, né, se tem a definição da formatação. E aí você vai encontrar qual é o tamanho máximo, né, que é estabelecido ali por é, por aquele programa, ou pela revista, né, de interesse ali, onde você queira publicar, ou congresso. Então, sempre você vai encontrar essa descrição, né, de qual o tamanho, né, a quantidade de palavras, né, do resumo, tá ok? E de resto, de toda a formatação esperada, tá? Bom, a resenha é o resumo que é feito, né, a partir de uma análise crítica. Então, como mencionado anteriormente, é uma síntese que envolve juízo de valor e que deve ser feita sempre por pessoas bem preparadas, né, sobre o assunto. Deve ser feita por pessoas que têm conhecimento de causa, né, que é especialista naquela área. Né. Então, não dá para eu fazer uma resenha se eu não tenho, né, um domínio do conhecimento que envolve aquela área em particular. Tá? E deve haver, então, né, uma apreciação crítica do texto, com o objetivo de discussão das ideias nele contidas. Tá? A forma de você estruturar a resenha é, primeiro, você deve ter um conhecimento pleno da obra. Então, fazer tantas leituras quanto necessárias. E conhecer a obra não necessariamente é se restringir àquele livro, aquele capítulo ou aquele artigo. Você deve conhecer a obra do autor ou dos autores, né? Outros trabalhos relacionados. Então, você, para fazer uma resenha, tem que ter o contraponto, né? Tem que se posicionar. Né? Então, você faz ali o resumo, né, por tópicos, por seção, tá? E depois teste os comentários, define o seu posicionamento, e ao fazer o comentário, de preferência, você deve estar alicerçado, né, com argumentos robustos, né? Então, não é porque você não gostou do trabalho que você vai fazer uma resenha e criticá-lo. Né? Você tem que ter um conhecimento de causa, né, e você vai ser, para o leitor, tão importante quanto a qualidade da obra é a qualidade do resenhista. Né? Então ele tem que inspirar credibilidade, né? Tem que estar preparado para isso. Então, quando nós aprendemos, né, na nossa formação acadêmica, em nível secundário, a fazer resenha e tudo mais, é para fins acadêmicos, né? Saber como fazer. Agora, para eu realmente fazer uma resenha, eu tenho que estar preparado, né? Eu tenho que estar alicerçado, né? Ter o um conhecimento prévio do assunto.
É o que está aqui expresso como competência na matéria, né? Conhecer bem o conteúdo, né? Saber bem, ter o domínio do conhecimento daquela área. Capacidade de juízo de valor, né? Você tem que assumir uma posição, concorda, discorda, por quê, né? Quais os trabalhos que apontam em outra direção e assim por diante. Independência de juízo, você não tem que ter o preconceito, né? Você tem que assumir uma posição a partir da sua compreensão. Correção e urbanidade, né? Então, tomar o cuidado para você apontar as falhas, mas não com uma crítica pejorativa. E a fidelidade ao pensamento do autor, né? Então, a resenha ela deve ser feita com base naquilo que o autor está apresentando, né? Então, o resenhista não pode fugir, né? Ou não pode ir além, né, do escopo do trabalho que está sendo avaliado. Tá? Então, a resenha, em suma, ela envolve, né, uma condição diferenciada, né? Deve haver um conhecimento prévio para fazê-la, e ela é sempre muito importante também para o desenvolvimento da própria ciência, né? O desenvolvimento do conhecimento. Então, se você, por exemplo, não conhece uma obra e a resenha é uma forma de você ter um acesso inicial, né? Saber ter uma visão, né, mínima, né, do assunto tratado e o posicionamento de alguém que milita naquela área, né, de alguém que transita naquela área. E aí, depois disso, você vai chegar à conclusão se vale a pena ou não acessar a obra original. Aqui temos uma proposta, né, de um modelo roteiro de uma resenha, né? Esse roteiro aqui das autoras Marconi e Lakatos, estão entre as metodologistas aí, mais reconhecidas, né, em nível nacional. E aí você deve, então, ao construir a resenha, minimamente identificar a obra, né, os dados catalográficos, os autores, título, veículo onde foi publicado, né, uma editora, se foi publicado, né, numa revista, um periódico, um congresso, as credenciais da autoria, a identificação completa do autor original da obra, as conclusões da obra original que está sendo analisada, né? A síntese das principais conclusões, o resumo das principais ideias, tá? Então isso é muito importante. Então você vai resumindo sessão por sessão. Ao fazer o resumo, na sequência você tece os comentários e define o seu posicionamento. Tá? Então o digesto aqui é o termo que se associa ao resumo das principais ideias. E a crítica do resenhista, né? O julgamento da obra, e aí você tem que manter a coerência, a consistência na argumentação, né? Prezar pela originalidade. E é sempre importante salientar, né, aquilo que nós já dissemos, que a crítica deve ser bem fundamentada, né? E o resenhista deve confrontar as ideias da obra com as ideias de outras obras e autores. Tá? E a indicação do resenhista, para qual público, curso ou área, né, interessa aquela resenha e, por consequência, da obra original. Fichamento é um outro trabalho acadêmico, né? O fichamento ele é um tipo de resumo, é um resumo estruturado, né? Então, o fichamento é um resumo estruturado, tá? E aí ele pode ser tanto bibliográfico quanto temático, tá ok? Então, o fichamento, né, o ficha de resumo, ela nasceu pouco antes ainda do advento, né, do computador, onde você, para efeito de organização e controle, você criava ali várias fichas, né, pegava um arquivo e colocava ali várias fichas, onde cada ficha estava associada a uma obra, né, que você leu um capítulo de livro ou artigo. Né. E nessa ficha, temos aqui algumas, os tipos mais comuns, né, de fichamento. Tá? Você pode, por exemplo, criar um fichamento resumo, uma ficha de citação ou ficha de comentário analítico. Né? Tá? Aqui, no nosso curso, estamos muito interessados na ficha de comentário analítico, que traz reflexões sobre o material estudado, lido, né, e avaliado. Okay? Bom, aqui é um modelo bem simples, né, de um
de uma ficha resumo ou fichamento. Aqui você coloca o título da ficha. Então, por exemplo, se você vai fazer um fichamento dos capítulos de um livro, então você coloca, né, como título da ficha aqui, capítulo 1, título do capítulo, inclui aqui a referência bibliográfica, né, os autores, título do livro, a, a, onde ele foi publicado, né, o veículo de publicação, editora, ano, e aí você também, né, descreve, né, os dados catalográficos do capítulo, e aí depois você faz um resumo aqui, né, tal como você faria em condições normais, né? Então, aqui seria você só teria essa estrutura aqui né, esse formato de quadro, né, para facilitar, né, essa, essa separação, né, o uso, a organização, ok? Mas na prática, o exemplo, né, o template que nós vamos disponibilizar para vocês, ele é mais completo, ok? Bom, temos o paper e o artigo, né, que são os dois tipos aí para finalizarmos esse material. O paper é um tipo, né, de produção, é um trabalho acadêmico e científico, né, que fixa, né, ou que fica centrado na análise de um tema, questão, um problema, por meio do desenvolvimento de um ponto de vista de quem o escreve. Tá? Então, o paper ele não é sinônimo de artigo científico. Tá? O paper ele pode ser escrito, né, por um cientista, né, por um pesquisador, mas geralmente ele trata, né, de uma questão particular, da essência de um problema, não necessariamente seguindo todo o rigor científico. Então, eu posso, por exemplo, escrever um paper a pedido, né, de um editor, de uma revista, a pedido né, da organização de um congresso, e não necessariamente ele tem todo o valor, né, científico esperado de um artigo, que é o que a gente vai ver adiante. Né. A composição do paper, para vocês conhecerem, você deve escolher o assunto, reunir as informações, avaliar o material, organizar as ideias e redigir o paper. Então essa sequência aqui, ó, ela não coaduna, né, ela não é exatamente aquela que nós adotamos para a elaboração, né, de um trabalho científico. Tá? Então o paper ele não é sinônimo de um trabalho científico, de um artigo científico. Ok? Bom, o artigo científico, né, é o article, né, que vem da língua inglesa. Esse artigo científico, esse sim, né, é a expressão maior, né, dos resultados de um experimento, dos resultados alcançados e dos procedimentos adotados, né, em um projeto de pesquisa. Tá? Então esse é o principal suporte, né, para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos, né, que envolve um projeto, que envolve, né, uma investigação completa. Tá? E aí nós temos vários tipos de artigo. Tá? Nós não vamos esgotar esse assunto nesse material, vamos retomá-lo mais adiante. Essa é a estrutura típica de um artigo. Né? Então, como o propósito principal é a divulgação, né, a disseminação dos resultados de um projeto de pesquisa, primeiro ele contempla os elementos pré-textuais. Normalmente, na primeira página, né, do artigo, você vai encontrar o título, a autoria, né, os autores daquele artigo, resumo, palavras-chave. Tá? E os elementos textuais, que é o corpo principal do artigo. Aí você tem a introdução, onde você vai apresentar o tema, questão, problema, a justificativa, os objetivos, e descrever a metodologia empregada, né, para a realização da pesquisa, onde você vai delimitar o tema, né, enfim. O desenvolvimento, né, dentro desse corpo aqui, do artigo, é a parte mais extensa, onde você vai apresentar a fundamentação teórica, a revisão da literatura, né, os resultados alcançados, né, a discussão sobre aqueles resultados, e a conclusão, né, que é a síntese, né, o desfecho, né, daquela análise crítica que você faz sobre os resultados, à luz, né, do conhecimento, né, da, da, da condição de momento, né? Então, se você chega a determinados resultados que confrontam, por exemplo, o conhecimento predominante naquela conjuntura, né, naquele momento histórico,
Então, essas conclusões elas têm que ser feitas de forma muito criteriosa, né? Pode ser que os resultados eles corroboram com aquilo que o conhecimento predominante naquele momento histórico. Aí, nesse caso, você também deve, né, ter o cuidado de ter argumentos, né, bem robustos. E os elementos pós-textuais, que vêm logo depois da conclusão, que são as referências bibliográficas, tá? Por vezes, o título, resumo e palavras-chave em língua estrangeira, em língua inglesa ou espanhol, ela vem logo depois do corpo do artigo, mas é mais comum você encontrar esses elementos, né, da língua inglesa aqui como elemento pretextual. Isso vai depender, então, do veículo de publicação. Tá? Notas explicativas, referências, glossário, apêndice, anexo, esse tipicamente vem como elementos pós-textuais. Relatório técnico científico, então, se o artigo é uma forma de síntese, né, uma forma de apresentação, né, dos resultados alcançados, né, uma forma de é o suporte mais adequado para você divulgar, né, os resultados dos trabalhos desenvolvidos, né, no escopo de um projeto de pesquisa. O relatório técnico-científico ele tem caráter analítico, né? Então você vai descrever minuciosamente, né, tudo aquilo que está envolvido, né, com os aspectos metodológicos, né, os procedimentos adotados, a forma de coleta, né, os detalhes, né, que levaram à definição do modelo de análise, e assim por diante. Então, relatório técnico-científico geralmente é o artefato, né, produzido logo após, né, a realização da investigação, e depois disso você pode criar, né, produzir um ou mais artigos a partir do relatório técnico-científico. Então, primeiro você cria o relatório técnico-científico e depois criam-se vários artigos, né, para divulgação nos veículos, né, que comumente são mais acessados, né, revistas, periódicos, né, congressos e assim por diante. Bom, monografia é um outro suporte, né, muito utilizado para os trabalhos acadêmicos. A monografia, ela, na realidade, ela está relacionada, né, com o estudo aprofundado, né, seguindo métodos científicos de pesquisa, e apresenta um assunto com todos os seus detalhes, né, de forma a contribuir para a ciência, né. Então, o trabalho monográfico ele deve aprofundar os estudos, né, sobre um determinado objeto de interesse, sobre um problema de pesquisa. Tá? Então, é você verticalizar, né, aprofundar os estudos sobre um objeto de interesse, tá? Sempre se assegurando, né, do rigor e dos procedimentos metodológicos, e mantendo, né, uma condição, né, de verificação, né, uma condição de assegurando, né, os aspectos de cientificidade que vão assegurar a ele, né, a, o teor científico necessário, né? Então a monografia, em geral, né, o trabalho monográfico, ele se dá, né, no trabalho de conclusão de curso, graduação, especialização e o próprio mestrado e doutorado, né? Então uma dissertação de mestrado ou mesmo a tese de doutorado, são trabalhos monográficos. Então, as estruturas são sempre as mesmas, né? O que muda são os procedimentos, é o nível de profundidade, de discussão, de argumentação. Tá? Aqui são algumas características, né, da monografia. É um trabalho escrito, é sistemático, completo, né? Então, a monografia, para você chegar ao ponto de desenvolver a monografia, né, escrever a monografia, estruturar a monografia, isso significa que você passou por um longo período ali de estudos, né, de discussão, observação, testes, verificação, discussão dos resultados, análise crítica desses resultados, nas conclusões, confrontação de ideias, etc. Envolve, né, um tema específico ou particular de uma ciência ou parte dela, né, o tema de interesse. É um estudo pormenorizado e exaustivo, né, abordando os vários aspectos e ângulos do caso. Né. É um tratamento extenso em profundidade, a verticalidade comentada anteriormente, mas não em alcance, em abrangência. Né. Então, eu posso discutir, por exemplo,
a técnicas, né, de se desenvolver algoritmos seguros. Algoritmos seguros estão dentro, né, de um assunto maior que está relacionado com as práticas de desenvolvimento de software seguro, né? Então, no meu trabalho, eu vou aprofundar, né, se o meu objeto de interesse é o desenvolvimento, né, de técnicas para algoritmos seguros, mas em contrapartida, né, eu vou ter um alcance restrito em relação à área maior. Tá? Metodologia específica, né, então todos os procedimentos que você vai adotar, eles são pertinentes para aquele estudo em particular. É a contribuição importante, original e pessoal para a ciência. Né? Então, se é uma monografia, significa que é um trabalho acadêmico-científico feito por uma pessoa, né, por um indivíduo. A monografia ela pode ser tanto estrito quanto lato. O estrito sensu, o sentido estrito, é aquilo que é produzido nas pós-graduações, mestrado e doutorado. Então, as teses de doutorado e as dissertações de mestrado têm essa característica. São trabalhos que têm a preocupação em aprofundar os estudos sobre um determinado tema, discutindo determinados fenômenos, determinadas questões de interesse. Tá? Então, a preocupação aqui é aprofundar, você discutir de maneira extensa, e intensa, um determinado objeto, um determinado problema, para alcançar um objetivo esperado e pretendido. Mas você então está preocupado com a verticalidade, com a profundidade. E o sentido lato, ou lato sensu, você está preocupado com a abrangência. Então, nesse caso, você não está tão preocupado em buscar conhecimentos que sejam inéditos, o que tem essa característica do ineditismo. Aqui você está preocupado em ampliar, reforçar os conhecimentos já existentes, sistematizar, organizar, criar associações, etc. Então, em ambos os casos, não admite a dispensa do rigor. Em ambos os casos deve haver o rigor. O que vai mudar é o nível, a qualidade das discussões, das argumentações, a necessidade de você estar sempre amparado por bibliografias, referências bem reconhecidas, e sérias. Então, não cabe, por exemplo, um trabalho de mestrado e doutorado, você adotar como referência trabalhos que você encontra na internet, que não tem nenhum valor científico. Você não pode utilizar notas de aula, por exemplo, e coisas desse tipo. Então, o que diferencia o lato do senso aí é o nível de profundidade ou abrangência, e a qualidade das discussões, das argumentações em geral. Tá? Então, aqui são as referências desse material, pessoal. Então, eu agradeço aí. Com isso, a gente finaliza essa apresentação aqui, que trata dos aspectos de cientificidade e dos principais suportes para os trabalhos acadêmicos. Tá? Então, na sequência, vamos apresentar os trabalhos que deverão ser feitos, os artefatos que deverão ser produzidos, se utilizando de fichamentos. Então, vou apresentar aqui para vocês um modelo de fichamento. Então, esse é um roteiro para análise crítica de artigo ou a produção de fichamento. Tá? Então, esse roteiro ele serve tanto para você analisar criticamente um artigo ou capítulo de livro. Então, se você vai aplicá-lo para análise crítica de um artigo, aí você apaga, você retira essa última parte. Se você vai fazer análise de capítulo de livro, você tira a parte aqui do artigo. Tá? Aqui você se identifica e aqui você inclui a referência, os dados catalográficos. Autores, o título, a publicação, o veículo, revista, congresso, editor e o ano de publicação. Aqui nós temos um exemplo de um artigo. Então nós temos aqui os autores. Então temos dois autores, Luftmann e Kempai. Como são dois autores, eu devo separar aqui por ponto e vírgula. Esse é o formato de referência
onde, em geral, né, se utiliza os padrões, né, mundo afora, em geral, eles utilizam, né, como referência, né, para os autores o último nome completo, né, e aí você inclui as letras iniciais do primeiro e dos nomes do meio. Tá? Então, nesse caso aqui, o último nome, Luftmann, primeiro nome, né, a letra do primeiro nome, J. Ponto, ponto e vírgula, né, que está indicando que tem mais de um autor. Aí você pega o último nome ou o último sobrenome, né, do segundo autor, e aqui a primeira letra do primeiro nome, né, do autor, e ponto. Na sequência vem o título, né, do artigo, depois o veículo onde foi publicado, nesse caso aqui é um periódico. Tá? Esse periódico, na realidade, né, ele se refere, né, ao volume 6, número 3. Né? Então, esse periódico é publicado no formato de revista, e aí você vai encontrar no volume 6, número 3, do ano 2007. Tá, ok? Tá, então, essa é o modelo de referência. Né? Só para reforçar a referência dos autores, então, por exemplo, uma publicação, né, minha, eu incluiria aqui como o último nome Lima, e pegaria a letra do primeiro nome, Eliomar, e a letra do segundo nome, Araújo. Então, ficaria Lima, vírgula, EA. Ok? Então, é sempre assim, o formato para as referências. Bem, uma vez que você inclui os dados catalográficos, né, e você preenche aqui o cabeçalho, você vai estruturar, então, o seu fichamento respondendo essas 5 perguntas. Quando vocês forem construir o fichamento utilizando esse template, vocês não devem, vocês podem extrair todas essas numerações aqui. Tá? Pode construir um texto corrido, de tal forma que atenda a esses 5 itens. Tá? Então, aqui são as orientações de como estruturar o fichamento. Então, no momento em que você vai redigir o fichamento, no final das contas, você deve extrair, né, todas essas numerações e constrói um texto corrido. O primeiro item é a caracterização do artigo ou do capítulo de livro que você está lendo. Tá? Então, é a caracterização. E aí você deve, então, construir essa introdução se utilizando de, no máximo, 3 parágrafos. Tá? Então, máximo de 3 parágrafos. Por que máximo de 3 parágrafos? Porque é o suficiente para você caracterizar, né, o material que você está lendo, que você está analisando. E aí você deve responder no primeiro parágrafo do que trata o artigo, o capítulo do livro, né? Quais são os objetivos de pesquisa assumida ali naquele artigo, e descrever sucintamente qual o conteúdo do artigo. Então, um parágrafo para responder cada uma dessas perguntas. Olha, o artigo trata, né, da discussão sobre os fatores que mais contribuem, né, para a ocorrência, né, de acidentes de trânsito numa metrópole. Né. Aí você vai descrever os objetivos, né, da pesquisa. Geralmente tem o objetivo geral, alguns objetivos específicos, ou às vezes só tem uma descrição de um único objetivo, ou às vezes, se trata de uma produção de qualidade duvidosa, de qualidade ruim, você não vai encontrar esse objetivo explícito. E aí, nesse caso, você deve, a partir das leituras, assumir, né, ou recomendar, né, ali qual é o objetivo, de fato, que está associado àquele trabalho. Tá? Descrever sucintamente o conteúdo do artigo também em um parágrafo. Né? Então, você vai resumir em um parágrafo qual que é, né, a partir daquela visão geral, né, qual é a essência do trabalho. Ok? Bom, na sequência, você vai resumir o artigo ou capítulo de livro, né, seção por seção. Seção por seção. Ou tópicos. Né? Então, podemos pegar aqui um exemplo.
Vejamos aqui se temos um artigo. Vamos pegar aqui um artigo para que possamos fazer essa verificação, né? Então, olha só, eu tenho aqui um artigo, né, que trata vamos pegar aqui, cujo título é A Teoria Geral dos Sistemas na Teoria das Organizações, né, escrito por Fernando Prestes Mota. Esse é um artigo, né, que foi publicado em 1971. E aí, quando você for fazer, então, o resumo, seção por seção, então aqui temos a seção 2, Origens. Então, temos aqui a seção 2, que se estende da primeira página, segunda página, terceira página, quarta página, até a página 5. Né? E aí começa uma nova seção, as grandes figuras. Então, primeiro você vai resumir a segunda seção, né? As origens. E aí você, uma vez que você fez a leitura, né, você vai extrair a essência, né, dessa segunda seção, as origens, e vai registrar, né, no seu fichamento. Tá? E isso vale para as demais seções daquele artigo ou do capítulo de livro que você está fazendo o fichamento. Tá? Importante destacar aí é que concentrar na estrutura e na essência daquilo que está sendo desenvolvido naquela sessão. Concentrar na essência é concentrar nos aspectos principais, né? Nas questões chaves, sem as quais aquela sessão ela não faria sentido. Tá? Então você deve ser conciso. Tá? E aí lembrando, né, sempre tomar o cuidado que todo esse fichamento, incluindo o cabeçalho e a resposta para todas essas questões aqui, ele não pode ultrapassar ali 20%, né, do tamanho do documento original. Então, se o artigo tem 10 páginas, que o seu fichamento, né, fique entre uma página e meia e 2 páginas. Se o seu artigo tem 15 páginas, o artigo a ser analisado, o fichamento ele deve ter, né, entre 3 páginas e meia, né, ou 2 páginas e meia, entre 2 páginas e meia e 3 páginas e meia. Se tem 20 páginas, que fique até 4 páginas, 3 páginas e 4 páginas, o seu fichamento. Tá? Isso para não correr o risco, né, de estender muito o resumo e ele perde a razão de ser. Então, o fichamento, percebam que ele é um resumo estruturado. Tá? Bom, aqui é o momento, né, na questão 3, onde você vai relacionar a lista, as dúvidas existentes. Então, quando você estiver lendo o artigo, você encontrou uma palavra, né, um vocábulo, uma expressão que você não entendeu, claro, você vai recorrer, né, ao Google, ao Wikipedia, outros trabalhos, você vai perguntar ao colega, ao professor, enfim, né, dependendo das circunstâncias, você vai recorrer a alguém, né, algum material, e vai entender aquele conceito. Se ainda assim você não conseguiu, você relaciona, né, na lista de dúvida aqui aquela palavra. Né? Então, por exemplo, se eu estiver aqui pegando esse artigo, né, e aí tem uma palavra desconhecida, né, do meu vocabulário, então eu vou relacioná-la, né, como parte da lista de dúvidas, né, como parte da lista de dúvidas. Então, se eu, por exemplo, não entender o que o autor está querendo dizer com integração valorativa, bom, o que é integração valorativa? Você fez a pesquisa, não conseguiu encontrar essa expressão em outro lugar, e você relaciona. Tá? Você relaciona aqui na lista de dúvida. Ok? Depois o seu orientador, o professor, vai poder te ajudar a responder, a explicar aquela dúvida. Tá certo? Em artigos em inglês, né, quando o material está em inglês, aí é mais comum ainda você encontrar vocábulos desconhecidos, né? Porque pode ser que a palavra não tenha uma tradução direta. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra platô, né, platô, ele não tem uma tradução direta. E aí você relaciona aqui e depois com o seu orientador ele vai te ajudar
a dar o significado, né? Entender o significado daquele vocábulo ou expressão. Então você relaciona aqui quantas dúvidas você tiver. Se não tiver nenhuma dúvida, você não relaciona nada. Perguntas sugestivas. Olha, a partir do momento que você fez ali, né, a leitura, que você já resumiu, né, fez um resumo geral e o resumo sessão por sessão, relacionou as dúvidas, aí você pode fazer perguntas que remetem àquela obra, né, perguntas sugestivas. Né. Por exemplo, nesse caso aqui, se pegarmos aqui no início do artigo, né, na seção 2, origens, e se a gente fizer uma leitura breve aqui, né, com base nessa constatação, alguns cientistas orientaram suas preocupações para o desenvolvimento de uma teoria geral dos sistemas que desse conta das semelhanças sem prejuízo das diferenças. Nesse particular, salienta-se a obra do biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy, que concebeu o modelo do sistema aberto, entendido como complexo de elementos de interação e em intercâmbio contínuo com o ambiente. Bem, poderíamos dar continuidade aqui na leitura, mas uma pergunta sugestiva que poderia fazer depois de ler todo o material, uma das perguntas de que forma se deu as origens da teoria geral de sistema? Essa seção aqui ela vai discutir essa questão. Então, de que forma se deu, né, de que forma ocorreu, né, em que circunstâncias ocorreu o surgimento da teoria geral de sistemas. Tá? Então, você vai fazer pelo menos 3 perguntas sugestivas acerca daquele artigo ou capítulo de livro. Né? E para fechar, para finalizar, você relaciona as 2 ou 3 referências mais importantes do artigo ou do capítulo de livro. Então, sempre que você estiver lendo, né, um artigo científico, ele vai estar citando, né, o autor vai citar outros trabalhos que já foram publicados, né, que faz parte ali da argumentação. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui nesse material, né, referências ao trabalho aqui do von Bertalanffy, né, Ludwig von Bertalanffy, do Prestes Mota, né, do Berlink Manuel, tá? Então são trabalhos que foram citados aqui, né, no próprio texto, sempre as citações elas se dão por meio do último nome do autor e o ano, né? Em geral é assim que ocorre. Ou as citações também elas podem ser feitas entre colchetes, né? E aí tem a numeração, você olha nas referências bibliográficas que ficam ao final do artigo, tá? E você vai saber de qual referência se trata. Então esse último item aqui, você vai, em geral, todo trabalho, ainda que o autor venha citar dezenas, né, de outros trabalhos, invariavelmente ele concentra em 2 ou 3, são os 2 ou 3 mais importantes. Então, com a sua leitura, você vai simplesmente identificar quais são esses 2 ou 3 trabalhos mais importantes citados por aquele autor. Tá? E aí você basta incluí-los aqui nesse último tópico. Tá, pessoal? Então, finalizando, o fichamento ele é muito útil, né? Ele tem 3 grandes benefícios. Primeiro, é uma síntese geral daquele trabalho estudado, analisado. Então, você, com a construção, com a elaboração, a produção do fichamento, vai exigir que você tenha uma leitura com mais qualidade, né? Uma leitura mais cuidadosa, para que você faça o resumo. Naturalmente, uma leitura não é suficiente, então isso vai exigir que você tenha uma leitura mais cuidadosa. Com isso, você tem um poder de apreensão muito maior sobre aquele assunto. O segundo benefício é que, uma vez que você faz esse fichamento, né, sempre que houver necessidade de acessar aquele material, você não precisa de ir direto ao artigo, né? Você não tem que ler o artigo todo na íntegra, basta você acessar o fichamento. Né? E o terceiro benefício, que está relacionado com o segundo, né, é o fato de que, ao fazer a redação, né, produzir o texto de uma monografia, do seu próprio artigo, né, do relatório técnico, você
vai acessar os fichamentos ao invés de acessar os trabalhos originais. Tá? Então, são vários os benefícios que se tem ao fazer uso do fichamento. Esse é um modelo, né, relativamente simples, mas que permite você concentrar naquilo que importa. Né? Então, aqui, inicialmente, você vai ter uma visão, né, por meio de 3 parágrafos, dá uma visão geral, né, do que se trata o artigo, os objetivos e uma visão sucinta do conteúdo. Depois você resume seção por seção, concentrando na essência, né, de cada seção. Você relaciona as dúvidas que porventura venham a existir em termos de expressões ou palavras, né, vocábulos. Perguntas sugestivas, né, que o próprio, ao fazer a leitura, você consegue responder aquelas questões sugestivas. E as referências-chave, são aquelas referências que você notou, percebeu, que o autor mais utiliza, né, no seu trabalho. Tá bom? E sempre tendo, né, se utilizando, né, como referência os 20%, né? Então, no máximo 20% ali, né, do trabalho original. Então, o fichamento ele não deve ultrapassar 20% do trabalho original. Esse não é esse percentual não é cabalístico, né? Você não tem que seguir isso rigorosamente, mas é uma referência, né? É uma boa prática, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Finalizando o nosso trabalho. Com isso vocês vão ter condição de fazer, né, a nova atividade aí que foi disponibilizada. Tá bom? Muito obrigado, boa sorte e bons estudos.